Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. No mundo de tantas exigências estéticas, o cabelo foi além de sua função biológica de proteger o couro cabeludo e ganhou status de importância no contexto visual de homens e mulheres. Na esteira desta vaidade humana, o mercado da beleza arrecada bilhões por ano com produtos e serviços para cuidar dos cabelos. E quando se percebe algum indício, por menor que seja, de queda de cabelo e aprofundamento de um processo de calvície, algumas pessoas chegam a entrar em desespero e passam a buscar todo tipo de alternativas para solucionar o problema. O mais indicado mesmo é procurar um dermatologista para fazer um diagnóstico e tratamento precisos, como a dermatologista Ludmila Corral, entrevistada desta semana do programa Consultório Médico na TV. Antes, veja uma matéria que mostra como a calvície acontece e como preveni-la. Uma das maiores preocupações de homens e mulheres com relação ao corpo é quanto à queda de cabelo. Muita gente já se viu em desespero quando em algum momento passa a mão na cabeça e encontra vários fios entre os dedos. A crendice popular mostra algumas receitas para evitar este problema. Em uma delas, sugere-se espremer anticoncepcional e usar misturado a um shampoo. Em outro caso, seria indicado creme de babosa. Dermatologistas informam que nenhum destes funciona. Os especialistas indicam vários tipos de tratamentos. Um deles com loções à base de minoxidil, comprimidos como a finasterida, e até o transplante de cabelo, quando se tiram fios da nuca da própria pessoa e implantam esses fios na área sem cabelo. E quanto ao uso constante de chapéus e bonés? Segundo os dermatologistas, esse hábito aumenta a oleosidade do couro cabeludo, o que pode atuar como um fator coadjuvante para a queda de cabelo. Já o estresse é um grande responsável por provocar a calvície. As mulheres também estão sujeitas a passar por este problema. Neste caso, se estiverem tomando alguma medicação para evitar a queda, devem não engravidar. O pior momento da calvície é no final da adolescência e por volta dos 30 anos. Até os 40 anos, ocorre uma certa estabilização. Embora todas as pessoas percam cabelos ao longo da vida, quanto mais a idade avança, há uma tendência desta queda ir se estabilizando. Doutora Ludmila, muito obrigada pela sua participação e aceitar o nosso convite ao programa Consultório Médico na TV. Oi, Mari, eu que agradeço a oportunidade, de poder esclarecer um pouco aos telespectadores sobre um acometimento tão comum hoje e tão vasto assim, de opções, de tratamentos e de diagnósticos diferentes. E a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigada. Doutora Ludmila, as pessoas chegam ao consultório com um cenário de desconforto, né? Porque em algumas situações algumas pessoas são calvas e outras têm uma perda capilar. Então, em busca de ajuda, ela vai em busca do dermatologista. Em que momento que eles chegam à sua clínica, doutora? Olha, raramente eles chegam bem no início. Isso aí, a questão de um diagnóstico bem recente é mesmo quando o dermatologista vai examinar da cabeça aos pés, que é o correto, né? Quando o paciente chega, ele já chega mais na fase um pouco desesperado, quando ele notou já a queda muito forte, quando os parentes estão percebendo, os amigos, então aí ele chega para tratar. E aí tem que ver, o correto é procurar um dermatologista, um especialista da Sociedade Brasileira que tenha a formação para fazer o diagnóstico correto. Porque falar em alopécia, que é a queda do cabelo, ela tem inúmeras causas, né? Desde pós-parto, pós-doenças febris, cirurgias bariátricas, por exemplo,
até infecções por fungos, bactérias, por infecções de pediculose, que é tão comum na criança. Às vezes, quando se faz uma inflamação crônica naquele local, pode ter uma alopecia cicatricial, que se diz, por inflamação, né? A alopecia areata, que é uma doença também autoimune. A calvície tão conhecida, a calvície masculina e feminina, que é genética, né? Então, ter um profissional adequado e formado para lhe examinar é o mais importante nesse momento, que vai estar do seu lado para ajudar a diagnosticar corretamente e fazer a escolha do tratamento adequado. E quando é genético, doutora, tem tratamento? A gente não tem, diz assim, não tem cura a calvície genética, porque você nasceu com aquela predisposição a ter a queda de cabelo, né? Mas ela tem, a gente pode controlar e retardar cada vez mais esse processo, né? Usando assim, várias tecnologias novas hoje, medicações tópicas que seria para colocar no local, medicações orais para tomar, aplicações de medicações no local, que é a microinfusão de medicação na pele. Então, diretamente no couro cabeludo, a gente pode colocar essas medicações e pode retardar esse processo. E também fazer, na hora da consulta, com o dermatoscópio, você faz um exame mais completo e consegue ver se tem algumas outras causas que podem estar piorando aquela calvície genética. Então, muitas vezes, tem diagnósticos associados também. E, doutora, assim, quais são os primeiros sinais das dermatites? As dermatites, por si, são as inflamatórias, inflamações, descamações. Então, por exemplo, uma dermatite seborreica, a famosa caspa, né? Então, ela é uma tendência também da pessoa de ter a dermatite seborreica, que é essa descamação, que pode afetar o couro cabeludo, pode afetar as áreas seborreicas, que seria no centro da face, no dorso anterior, no tórax anterior, no dorso. Então, são locais que afetam mais essa descamação. Aquele rosto um pouquinho vermelho, que coça de vez em quando, que tem uma descamação. A descamação no couro cabeludo, isso é uma dermatite seborreica, né? E aí a oleosidade do couro cabeludo, do fio também, e isso também pode atrapalhar um pouquinho na queda. Então, tratar isso em conjunto é super importante. E qual a causa dessa seborreica? Ela é determinada geneticamente, se você tem a predisposição a ter, e o estresse, já se sabe que o estresse, ele piora bastante. Então, quando a pessoa está mais estressada, está passando por algum problema no trabalho, na vida pessoal, está mais ansiosa, ele pode ter uma crise mais forte naquela época. E os tratamentos desses shampoos que estão no mercado, resolve? Para queda de cabelo, não muito. Ele dá a sensação de que o fio está mais grosso, de que o fio está mais cheio. Então, isso faz você ter a sensação de que seu cabelo está mais cheio. Mas como coadjuvante, nesse outro processo de dermatites, de descamações e de oleosidade, sim, eles são bem indicados e têm muita utilidade. E qual a idade, doutora, que pode ter o homem e mulher? Isso indifere? Na verdade, se a gente falar em alopécia geral, de todos os tipos, em todas as idades. Porque desde criança o folículo piloso está em desenvolvimento, certo? Desde intraútero. Mas se a gente falar em calvície, da calvície genética, masculina e feminina, geralmente o homem já começa na puberdade, começa os primeiros sinais da puberdade, que muitas vezes não são notados. Então, o homem também, se ele tem a queda mais acentuada antes dos 40 anos, isso indica que é uma calvície um pouquinho mais forte, né? mais grave. E a mulher, geralmente, é no período mais fértil. Então, de 25 a 40 anos, ela tem uma queda e depois vai ter um pico na pós-menopausa, entre os 50 a 60 anos, que é quando diminui a quantidade de estrógeno, que é considerado um hormônio protetor, nesse caso da calvície. Doutora Ludmila, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Use regularmente um shampoo anti-queda, em vez de um shampoo normal. Ajuda a prevenir a queda de cabelo.
Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe o aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não se esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Voltamos com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a dermatologista Ludmila Corral. Doutora Ludmila, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a idade da mulher, né? Agora, a calvície feminina, os cabelos têm grande importância na estética da mulher. E essa revolução dos secadores, das chapinhas, desses tratamentos, né, que fala progressiva, quais são as causas que podem danificar o problema capilar da mulher? Certo. Esses tratamentos começaram há muito tempo atrás, principalmente com as mulheres afroétnicas, né, com cabelo afroétnico, que elas tinham a vontade de alisar o cabelo. Então, isso era chamado do hot comb, que era o ferro. Elas esquentavam realmente o ferro para alisar o cabelo, né? Então, esse calor, ele deixa o cabelo mais frágil e ele pode ocasionar a quebra do cabelo. E o uso de tranças muito apertadas, dos penteados, muitas vezes que faz, do dread, que chama, e eles apertam muito, fazem uma tração muito forte no cabelo, isso também pode levar a queda, que seria uma alopécia por tração, por trauma mesmo, por puxar e esticar sempre. O que é recomendado na questão do alisamento é ter bastante atenção na hora de usar o produto. Então, precisam ser produtos que são liberados pela Anvisa, né, que então são seguros na utilização desses tratamentos de alisamento, e saber que se você for fazer mais de um procedimento, você não pode coincidir. Então, tem produtos que são incompatíveis. Por exemplo, os tioglicóis, eles são incompatíveis com os hidróxidos. Então, você tem que saber, o profissional, o cabeleireiro que vai fazer o procedimento, ele tem que saber disso e não usar produtos que são incompatíveis, porque vai quebrar o cabelo e vai danificar. Certo? Outra coisa, um detalhe especial, né? Se você faz o alisamento e a tintura, dá um intervalo de 15 dias entre os dois. E, de preferência, o alisamento antes, para que não ocorra um dano maior. Mas os alisamentos, as chapinhas, as escovas, então a gente orienta que se faça o mínimo possível, né? E uma vez, pelo menos assim, no máximo uma vez por semana, certo? Para que não danifique tanto o cabelo, e sempre usando produtos protetores, né? Os chapéus, né, o uso de boné e abafar essa região, ele pode piorar um pouco a queda, porque pode levar a uma oleosidade maior e a desenvolver crises da dermatite seborreica que a gente falou. Então, aí pode ser como coadjuvante de uma queda. Como aqui nós somos de uma região muito quente, né? E os homens têm uma frequência de usar boné. Então, tem uma certa umidade, né? Tem a umidade, mas o que a gente recomenda é que tem que usar, por um lado, pela fotoproteção, né? Porque vai se proteger do sol naquela região também. E por outro,
porque aí, usando para proteção, mas também tendo cuidado de tirar de vez em quando para ter a ventilação. Então, quando ficar muito suado, tirar, colocar o boné para secar, para depois usar novamente, ter a higiene adequada, isso dá certo para combinar tudo. Unir o útil ao agradável. Claro. E a saúde, principalmente, né? Um avanço tecnológico tem informado que existe um tratamento de células-tronco. O que seria isso, doutora? As células-tronco, no folículo piloso, ela está localizada logo abaixo na derme, né? E numa camada da pele, do couro cabeludo. E é ali onde se renovam as células. Então, como tem 3 ciclos, 3 fases, o ciclo do crescimento do pelo, do fio de cabelo, né? Ele tem uma fase que ele vai ativar aquelas células-tronco no bulbo, né? Então, o tratamento com células-tronco ainda deve ser muito estudado, não é ainda uma realidade no nosso consultório dermatológico, nem no Brasil, assim, por enquanto, aqui a gente eu não conheço nenhum profissional que faça o tratamento, né, aqui, mas que é uma esperança, sim, porque ela é a célula matriz, então ela é a célula que dá origem a tudo, a todos os outros tipos de célula do organismo. Então estão em pesquisas ainda, né? E a temida alopecia androgenética, chamada calvície, está com os dias contados, doutora? Acredito que, por enquanto, ainda não. Ela, como a gente vem falando, ela é genético, né? Uma pré-determinação. E aí tem outros fatores que ajudam a desenvolver mais rápido, questão hormonal, ambiental. E aí, mais fumo, estresse, síndromes metabólicas, tudo isso ajuda numa queda capilar. Mas tem uma pré-determinação genética, então saber se o pai, a mãe, os tios, as tias, os irmãos, a família em si tem uma predisposição é importante na hora da consulta, você saber isso. Mas não tem cura ainda. Então, os estudos, eles enfocam, eles querem descobrir justamente isso, exatamente o mecanismo, os detalhes do mecanismo para agir nesses detalhes. E ainda não se sabe completamente todos esses mecanismos, sabe alguns. E aí é o que a gente usa hoje de tratamento, certo? Para combater, para diminuir essa evolução. Mas a cura da alopecia androgenética ainda não existe. Doutora, e os bebês? Né? Às vezes os bebês também têm alguma escamação. O que seria isso? Os bebês, eles têm ficam parados no início, o ciclo, e logo após que nascem, mais ou menos com uns 3 meses, começa aquela queda capilar. Então, todos os pelos, os fios, a maioria, eles estão em fases diferentes. Mas aí começa a fase do telógeno, que é a do repouso, e cai. E essa fase dura mais ou menos 3 meses. Então, quando o bebê completa mais ou menos 3 meses, ele começa a cair. E quando completa 1 ano, é que faz toda a renovação do cabelo, mais ou menos. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Durma o suficiente, tente dormir pelo menos 8 horas por dia, pois um cabelo saudável necessita sempre de uma boa noite de sono. As dores eram muito fortes, eram dores assim absurdas que se pudesse arrancar o braço eu arrancaria. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de fazer tudo. Até para tomar um copo de água era muito difícil. Nem isso a gente consegue fazer. Eu estou com chikungunya, ele está com mais de 8 meses. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas.
Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a dermatologista Ludmila Corral. Doutora Ludmila, quais são as causas de feminino frontal calvície? A alopécia frontal fibrosante, né? Que eu acho que é o termo correto. Né? Ela foi descrita a primeira vez em 1944, mas ficou um tempo aí meio esquecida, meio sem saber o que era. E há uns 20 anos ela vem sendo diagnosticada cada vez mais. Certo? É um tipo de alopécia que acomete mais as mulheres na perimenopausa, né, no período da menopausa, senhoras mais de 50 anos, 60 anos, e que ela tem umas características clínicas que seria o aumento dessa linha da implantação capilar. Então seria como uma faixa de falta de cabelo aqui no início. E a falta desse pelinho que a gente tem, assim, esse pelinho bem fininho do rosto, então ela falta cai essa parte e fica como se fosse uma testa maior. Então a pessoa acha que a testa está aumentando com o passar do tempo e ficando mais lisa, mais retificada, né? E também pode começar com a perda um pouco do final da sobrancelha, é uma das características, e pode ter algumas pápulas um pouco mais escurinhas na face. Então, isso é uma alopécia frontal fibrosante, por ter esse padrão que acomete mais a região frontal. Está sendo muito estudada ultimamente, né? E porque é um diagnóstico que está sendo cada vez mais frequente e ainda não se sabe a causa exata, né? Estudam se algum produto, alguma cosmético, alguma coisa que se usa mais, se esse processo da industrialização, de poluentes, se está causando isso, mas ainda não tem a causa. O que pensa também é que pode ser uma doença autoimune, porque o tratamento ele melhora quando você faz um bloqueio de alguns hormônios, né? Com hormônios antiandrogênicos ele melhora, com corticoides tópicos, então assim não se sabe exatamente a causa, mas estão tentando buscar pela resposta ao tratamento. Né? Então, muitas mulheres, elas têm procurado e às vezes não sabe nem que está caindo, não sabe o que é que está acontecendo, né? Não tem a percepção, né? E aí a gente aconselha a fazer uma consulta com o dermatologista para a gente fazer o diagnóstico correto. Doutora, quando tanto mulher e homens que têm um problema de câncer, que passam por um tratamento de quimioterapia, corre o risco de não voltar o cabelo? É raro, é difícil, certo? Porque o quimioterápico, ele vai agir numa fase, a gente chama do eflúvio anágeno. Então, ele perde os fios, perde todos de uma vez só, certo? E tem drogas quimioterápicas utilizadas na quimioterapia que não causam isso. Certo? Então, a quimioterapia, ela tem que ser bem discutida com o médico oncologista, porque tem que ser a indicação precisa para o paciente, nunca pensando só nos pós, né? Só nos efeitos colaterais. Quando o quimioterápico é usado, ele é usado para atacar as células cancerígenas, né? E acaba, pelo mecanismo, atacando as células boas também, certo? Tem um período que vai acontecer aquela queda, mas pós o período de quimioterapia, fazendo um acompanhamento com o dermatologista, tem produtos que podem ajudar a acelerar esse retorno. Tem um dos tratamentos, doutora, que chama minoxidil, que pode ser usado por ambos os sexos, né? Mas de preferência entre homens, há risco de masculinização do feto caso a mulher engravida? É um pouquinho assim diferente. Assim, os produtos utilizados de tratamento são os tópicos, e aí tem o minoxidil, que é o principal, né, que ele vai agir fazendo uma dilatação na papila, na parte do folículo, para que o fio engrosse, saia mais
forte e bloqueando os hormônios, a gente usa muito androgênico também, antiandrogênico, e para bloquear os hormônios da testosterona e a enzima 5-alfa-redutase, que é o finasterida, né? E o minoxidil. Então, todas essas medicações, elas usadas em conjunto, elas tratam a calvície. O que pode causar, que a gente evita usar em mulheres gestantes que queiram engravidar, é a finasterida, porque ela está bloqueando um hormônio masculino. Então, o feto masculino, ele pode ser feminilizado. Então, para não desenvolver adequadamente os seus órgãos sexuais, né? E os antiandrogênicos também, como a espironolactona, que é uma outra medicação que pode ser usada, principalmente na calvície feminina, a gente não deve usar em mulheres que queiram engravidar. Então, ou se usar, são indicados, bem indicados, quando precisam de um tratamento mais forte, mas sempre com o uso do anticoncepcional e com a orientação de que a mulher não pode engravidar naquele período do tratamento. E aí também sempre, por isso, a importância do acompanhamento adequado com um médico especialista. Doutora, e o que você recomenda para as pessoas, mulheres e homens, que se automedicam, né, para um tratamento capilar? Então, saber detalhadamente as fases do folículo piloso, como ocorre, as causas de todas as calvícies, né, das alopécias, os diagnósticos e tudo isso é importantíssimo para uma boa evolução do tratamento. Então, o médico dermatologista, ele teve a formação de 6 anos de faculdade na medicina, 3 anos no mínimo de especialização em dermatologia e muitos ainda fazem uma subespecialização, né? Então, se aprofundam mais em cada assunto, mais ou menos. Então, é importantíssimo você procurar a pessoa correta para fazer o seu diagnóstico e o seu tratamento. A automedicação, ela é perigosa porque você não sabe se você tem uma contraindicação a usar ou não, você não sabe se você está usando a medicação correta para o seu diagnóstico, para o seu problema, né? Então, a ajuda do médico é quem vai dar o diagnóstico correto, fazer o tratamento adequado e ter sucesso no procedimento. E qual é o ciclo de vida de um fio de cabelo, doutora? O fio de cabelo ele tem 3 fases, o anágeno, o catágeno e o telógeno. Mais ou menos 80 a 90% todos os fios, eles estão em fase de anágeno, que seria o quê? Ele dura em média 6 anos, pode ser de 2 a 8 anos. É isso que determina, por exemplo, o comprimento do cabelo de cada um. Então, muitas vezes chega no consultório, ai, doutora, meu cabelo não cresce, eu queria um cabelo aqui. Então, você vai ter cabelo aqui se você tiver uma determinação genética de ter o cabelo aqui. Então, tem gente que tem um cabelo mais curtinho, tem gente que tem um cabelo no meio, tem gente que tem um cabelo maior, né? Então, depende disso. O fio passa de 2 a 8 anos. Algumas pessoas que têm um cabelo muito longo podem passar mais tempo, 10 anos, 12 anos em crescimento. Ele entra numa fase de regressão, que aí seria em torno de 1 a 2% dos fios total do cabelo, e depois uma fase de repouso, que é mais ou menos 3 meses, no cabelo total, entre 10 a 20% está nessa fase, né? Então, os fios estão em períodos diferentes, então por isso que a gente nunca fica sem fios no cabelo, né? Sempre está em renovação, então cai um, mas está crescendo outro. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no programa Consultório Médico e seja bem-vinda para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas doenças da calvície do cabelo. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia com mais uma edição inédita, com reprise no domingo em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!